Operações logísticas. Você sabe o que é? Você sabe como funciona? Você sabe qual a influência que a logística tem no seu trabalho e na sua vida? Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas Prof, um canal com dicas profissionais para você. Se você não me conhece, eu sou o professor Alex Rocha e hoje eu trago para vocês uma Dica Prof de logística. Hoje eu trago para vocês um tema muito atual, muito interessante, operações logísticas. As operações logísticas, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte do nosso trabalho. É muito importante entender como funcionam as operações logísticas. Se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você clicasse aí nesse botão vermelho, inscrever-se, faça sua inscrição, ative o sino de notificação, porque assim você estará atualizado, recebendo todas as dicas, todas as informações aqui do canal Dicas Prof. Então você é meu convidado especial. Combinado assim? Vamos começar analisando o significado da palavra logística? O termo logística vem do grego logos, que quer dizer razão, analisar, pensar. Olha aqui para mim. Faz todo sentido, porque a todo momento nós estamos analisando, pensando em nossas movimentações. Eu costumo dizer que muitas pessoas dormem com a Uber na cabeça, porque a pessoa já fica imaginando, né? A pessoa está lá deitada, já quase dormindo, ela fica pensando, amanhã, ao invés de eu acordar às 5 da manhã, eu vou dormir uma horinha a mais, vou acordar às 6, aí eu vou chamar o Uber e aí eu vou chegar no meu trabalho, no horário. Então a pessoa já planeja, a pessoa já pensa, já analisa como que ela vai chegar no seu trabalho. Ela estuda, ela calcula horários e ela usa o recurso da mobilidade, né, do aplicativo. Então faz todo sentido esse termo grego de razão, analisar e pensar. É logística, o tempo todo nós estamos fazendo logística. Você faz logística o tempo todo. Você está assistindo esse vídeo agora, você conseguiu um momento, ou você está no ônibus, ou você está no trem, ou você está no horário de almoço, ou você está no horário de descanso aí do café da tarde na sua empresa, ou você está na sua casa aí num dia de folga. Então você fez uma logística para isso, né? Então é importante entendermos que a logística, no termo grego, ela vem da razão, do pensar. E realmente, para nós nos movimentarmos para algum lugar, nós temos que planejar, nós temos que pensar. Eu não vou sair da minha casa agora e ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Tem que ter um propósito, não é verdade? Mas eu trouxe para vocês também o significado da palavra logística em francês. Confere aí na tela. Acredita-se que a expressão com sentido atual derive do verbo francês loger, que significa alojar ou acolher. É muito interessante porque realmente quando nós falamos em logística, nós falamos em alojar, armazenar, acolher. Então é importante entendermos todos esses sentidos para conceituarmos as operações logísticas. Vamos conceituar as operações logísticas? Você que é um profissional de logística, você que é um profissional da área acadêmica de logística, você que é um aluno de logística, você que é um leigo em logística, eu convido você agora a entrarmos nesse mundo das operações logísticas. Você vem comigo? Então confere aí na tela como inicia-se as operações logísticas. Confere aí. Operações logísticas. Inicia com suprimentos, passa para a etapa de produção e distribuição para chegar no cliente final. Olha aqui para mim. Então, as operações logísticas inicia com suprimentos. Professor, o que é suprimentos? Daqui a pouquinho, calma, daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês. Combinado?
Então inicia com suprimentos, depois a próxima etapa, produção e depois distribuição, para chegar ao cliente final. Então essas são as 3 etapas que eu chamo das 3 principais vertentes. Combinado? Confere aí na tela. Dentro destes processos estão envolvidas atividades essenciais e interligadas, como a armazenagem, a movimentação de materiais, embalagem e transportes. Então, dentro dessas operações, desses processos, dentro de suprimentos, produção e distribuição, existem atividades essenciais, ou seja, atividades necessárias. Por exemplo, armazenagem. É necessário você ter um estoque, você ter um lugar para armazenar a sua matéria-prima, os seus insumos, o seu produto acabado, o seu produto em processo. Movimentação, você precisa movimentar esses materiais dentro da sua empresa, dentro do seu comércio. Então faz todo sentido essas atividades essenciais e são atividades interligadas, ou seja, uma na sequência da outra, uma necessária, uma precisando da outra. Combinado? Então essas são as operações logísticas. Agora, para você entender melhor, para ficar mais claro para você, eu trouxe três dicas que são as 3 principais vertentes da logística. É importante você, profissional de logística, você, estudante de logística, que você entenda que todas as operações logísticas, toda operação logística, ela tem essas 3 principais vertentes, que se você entender essas 3 principais vertentes, você entende o que é logística. Vamos então agora verificar qual é a primeira principal vertente. E eu vou te dar um exemplo. Confere aí na tela. Primeira vertente, suprimentos. Olha aqui para mim. Você viu a torta aí, realmente dá água na boca, né? Uma torta de morango, é uma delícia. Então, suprimentos. Suprimentos é a primeira vertente da logística. Suprimentos são atividades relacionadas com o cadastro e aquisição de produtos de fornecedores externos. Você viu aí na imagem a torta de morango. Para fazer uma torta de morango, que é o exemplo que eu estou usando nesse vídeo, você precisa ter os ingredientes. Será que eu preciso de morango para fazer uma torta de morango? Claro que sim. Então, se eu tenho um produto que chama-se torta de morango, eu preciso ter os ingredientes e o principal deles é o morango. Como que eu vou vender uma torta de morango que não tem morango, não é verdade? Então a empresa, tanto o comércio como a indústria, ela tem que praticar essa primeira vertente, que chama-se suprimentos, que tem essas atividades de aquisição e cadastro de produtos, de novos fornecedores. Eu preciso ter fornecedores. Qual é o principal objetivo de suprimentos? Confere aí na tela. O principal objetivo é dar apoio à produção ou à revenda, proporcionando a aquisição em tempo hábil ao menor custo total. Olha aqui para mim. Suprimentos vem de suprir. Então, na empresa ou no comércio, tem lá o departamento de compras de suprimentos, que faz aquisição de produtos, que faz cadastro de fornecedores e que faz a compra desses suprimentos em tempo hábil, ou seja, no tempo que precisa. A empresa precisa ter os componentes, precisa ter os insumos no tempo certo, no tempo hábil e também a baixo custo. Vamos ao exemplo da torta. Eu tenho uma franquia de bolos, de confeitaria, uma confeitaria, né? Onde eu faço bolos, onde eu faço tortas. Eu preciso ter os ingredientes em tempo hábil. Eu preciso ter a farinha de trigo, eu preciso ter a margarina culinária, eu preciso ter o morango, eu preciso ter o creme de leite, eu preciso ter o leite condensado.
Eu preciso dos ingredientes para fazer essa torta de morango. E esses ingredientes precisam estar nas minhas mãos no tempo hábil, no tempo certo. Mesmo porque eu preciso fazer a entrega, futuramente, a entrega dessa torta de morango. E eu preciso entregar no tempo certo, no tempo que eu combinei com o meu cliente. Combinado? Vamos ver as atividades envolvidas em suprimentos. Atividades envolvidas: planejamento dos recursos, localização de fontes de suprimentos, negociação, colocação de pedidos, recebimento e inspeção, armazenagem e outras. Veja bem, todas essas atividades estão envolvidas na vertente suprimentos. Existem outras atividades, eu coloquei para vocês aqui apenas algumas, mas o planejamento dos recursos, eu preciso planejar aonde eu vou comprar, quem são meus fornecedores, eu preciso negociar essa compra, prazo de pagamento, forma de pagamento, prazo de entrega, então tudo em suprimentos. Essa vertente ela é muito importante, porque sem os suprimentos eu não posso ir para a segunda vertente. Lembra que lá no início eu falei para vocês que são atividades essenciais e atividades interligadas? Então eu não consigo praticar a segunda vertente se a vertente suprimentos não for realizada com excelência. Então confere aí na tela agora a segunda vertente. Segunda vertente, produção. Como vocês viram aí na imagem e vocês estão vendo aqui, a confeiteira, a chefe de confeitaria, ela está produzindo aí a torta. Quando se tem os suprimentos, os ingredientes, aí sim eu consigo produzir, eu consigo fazer. Essa vertente, ela é muito importante. Veja aí na tela. Na produção tem o planejamento, a programação e as operações de produção. Olha aqui para mim. Para produzir é necessário ter um planejamento. Quem vai produzir? Quantas pessoas são necessárias para produzir? Quais são as operações de produção? Como funciona? Então é preciso ter todo esse planejamento para produzir. Então essa vertente ela é muito importante. Vamos trazer o exemplo da torta. Para eu produzir a torta, eu preciso planejar. Eu já tenho suprimentos. Agora eu preciso planejar. Quando que eu irei fazer? Quais os horários que eu irei trabalhar? Quantas tortas de morango eu vou fazer? Eu estou dando um exemplo aqui da torta de morango, mas tem a torta de limão, tem a torta de maracujá, tem várias tortas. Mas a torta de morango, eu preciso planejar. Eu preciso planejar as operações, eu preciso programar para fazer essa torta. Essa vertente ela é muito importante e também tem as atividades envolvidas nessa vertente. Confere aí na tela. Atividades envolvidas: planejamento do plano mestre de produção, armazenagem do produto em processo, manuseio, transporte interno e sequenciamento de componentes. Veja bem, eu preciso ter um plano, um planejamento, um plano mestre de produção, porque eu preciso me programar para produzir no tempo certo, na hora certa, na quantidade certa. Eu tenho também que verificar a armazenagem do produto em processo. Eu preciso me preocupar com cada etapa da produção. É muito importante essa vertente. E dentro dessa vertente produção, tem as atividades essenciais, que são as atividades de movimentação, de transporte, de armazenagem, que são as operações logísticas dentro dessas vertentes. Então, olha, transporte interno, aonde eu vou colocar essa torta? Na geladeira, qual a temperatura da geladeira? Eu tenho o equipamento, eu tenho o forno para eu fazer essa torta. Depois dessa torta pronta, eu tenho um lugar para armazenar, eu tenho uma geladeira, eu tenho um balcão
refrigerado, como que vai ficar? Então, é importante lembrarmos que essa vertente produção, ela precisa ter uma mão de obra qualificada também, não é? Porque se eu tenho suprimentos, eu tenho todos os equipamentos para fazer essa torta, eu preciso ter também um confeiteiro, um profissional qualificado, que estudou, que tem experiência para fazer essa torta com qualidade. Combinado? Produzimos a torta, vamos para a terceira vertente. Confere aí comigo. Terceira vertente, distribuição. Você viu aí na tela, dá até água na boca, não é verdade? Você viu aí na tela a torta de morango. Tá aqui, ó, na tela. A torta de morango dentro da caixinha, prontinha. Essa torta passou por todos os processos anteriores, todas as operações logísticas anteriores, suprimentos e produção. E agora ela está pronta para ser distribuída. Quem dera se fosse entregue, distribuída aí na sua casa agora, não é verdade? Ou na minha. Seria muito bom. Mas vamos ver as atividades envolvidas nessa vertente distribuição. Confere aí na tela. Atividades relacionadas com o fornecimento de serviço ou produto ao cliente final. A torta de morango já está pronta, já está produzida. Agora ela precisa chegar ao cliente final. Quando nós falamos na vertente distribuição, nós falamos de fornecimento, fornecer o produto ou fornecer o serviço. Então, a distribuição está ligada diretamente com o fornecimento. Como que essa torta de morango vai chegar até o cliente final? Para isso, tem um objetivo. Confere aí na tela. O objetivo principal é ajudar na geração de lucro, atingindo os níveis de serviço desejáveis com o menor custo total. A empresa que trabalha com a torta de morango, ela precisa gerar lucro. Toda empresa existe por causa do lucro. Não podemos negar isso. Se você abre um negócio, se você abre um empreendimento, um comércio, uma indústria, uma empresa, você abre objetivando o lucro. Então, na distribuição, o objetivo principal é ajudar na geração de lucro. Quanto mais eu forneço, quanto mais eu distribuo, mais eu ganho, mais a minha empresa ganha. Então, esse é o objetivo. Logicamente que a empresa precisa atingir os níveis de serviço, né? A empresa precisa atingir. Se você quiser entender melhor sobre os níveis de serviço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o objetivo da logística. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o objetivo da logística, no objetivo da logística eu falo dos níveis de serviço para você entender o que é os níveis de serviço e como que a empresa pode alcançar esse nível de serviço para ter mais lucro na sua empresa. Então, só você clicar aí no vídeo e assistir, combinado? Então, a empresa, ela precisa trabalhar também fortemente com essa vertente, com essas três vertentes: suprimentos, produção, distribuição. Fala aí comigo. Suprimentos, produção e distribuição. Todo serviço, todo produto que você utiliza, você pode identificar qual vertente você está utilizando. Se é suprimento, se é produção ou distribuição. Combinado? Então essas foram as dicas de hoje, essas três vertentes para você entender as operações logísticas. As operações logísticas, elas têm vertentes. As principais delas são suprimentos, produção e distribuição. E dentro dessas vertentes tem as operações, as atividades essenciais e as atividades interligadas. E uma interligada à outra forma todo esse contexto das operações logísticas. Você faz parte das operações logísticas. Em algum momento no seu trabalho, na sua vida, você está envolvida, você está envolvido na atividade de suprimentos, na atividade
de produção ou na atividade de distribuição. É só você analisar as atividades relacionadas e você vai entender todo esse contexto. Você faz logística o tempo todo, nós fazemos logística o tempo todo. Agora, o segredo é fazermos de forma correta, é otimizar esse processo e reduzirmos os nossos custos e gerarmos lucros para as nossas empresas e também para as nossas vidas. Estude para a vida. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar estudando sobre logística, eu vou deixar aqui para você o link da playlist Dicas de Logística, para você continuar estudando. Combinado? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comente e compartilhe. E eu vejo você numa próxima dica e no próximo encontro. Até lá, tchau!